Fala pessoal! Na aula de agora falaremos sobre a teoria ou as teorias demográficas e é interessante porque ao longo da história sempre houveram estudos relacionados ao comportamento da população, né? Se você buscar lá na Grécia Antiga, você vai pegar, por exemplo, Platão, ele estudava sobre qual seria a quantidade de população ideal para cidades-estados na Grécia. Depois do Império Romano, você tem uma ideia de que quanto maior fosse o quantitativo populacional, seria a possibilidade de ter mais soldados e, consequentemente, garantir as expansões territoriais daquele império. Tomás de Aquino, por exemplo, também dizia, e ele fazia a sua análise populacional dentro de um preceito bíblico, que ele comentava sobre a ideia do crescei-vos e multiplicai-vos, né? Então, dentro dessa característica toda, a gente vai raciocinando que os estudos sobre população, eles são antigos, mas nós vamos raciocinar que durante a Idade Moderna, esses estudos vão estar relacionados principalmente a partir da Revolução Industrial. Então, dentro dessas características, a gente vai perceber a existência de algumas teorias que surgiram e que a gente vai justamente discutir sobre elas. Bom, a primeira teoria, pessoal, é a teoria malthusiana, tá? Thomas Robert Malthus, o contexto histórico dele é a Inglaterra, ou seja, ele vivia em Londres, ele era um economista e um sacerdote da Igreja Anglicana. Quando ele analisa o contexto da Inglaterra no período da Revolução Industrial, onde ele percebe que está tendo aumento da população, onde ele percebe que há desemprego e principalmente êxodo rural, ou seja, a população sai do campo e vai para a cidade. Quando você analisa esse contexto também, você vai raciocinar que as condições de vida na Inglaterra, principalmente a cidade de Londres, na Revolução Industrial, ainda não eram questões ou situações favoráveis à população. Lógico, depois a gente vai estudar e vai percebendo que a cidade foi se organizando para poder absorver o quantitativo populacional. E foi justamente disso, pensando nessa ideia do quantitativo populacional, que Malthus formula a sua teoria. Por quê? Porque ele raciocina justamente uma ideia voltada para a questão de que a população, pois com a Revolução Industrial ela passa a ter um aumento maior, então, consequentemente, essa população não vai ter à disposição uma quantidade de alimentos suficientes. Ou seja, ele fazia uma relação entre o quantitativo populacional e a capacidade de produção de alimentos. E aí, dentro dessa ideia, você vem com a concepção da população, segundo Malthus, ela cresceria numa progressão geométrica. E essa população, ela dobraria, ela duplicaria o seu tamanho de 25 em 25 anos. E dentro desse contexto, não haveria alimentos suficientes, ou seja, a produção agrícola na época, segundo a ideia de Malthus, ela cresceria em PA, ou seja, numa progressão aritmética. Então chegaria num momento em que não haveria alimentos suficientes para todos. Então, consequentemente, a ideia de Malthus estava relacionada com o quê? Com o controle populacional. E para poder controlar o crescimento populacional, a proposta de Malthus estava relacionada justamente com a ideia de se pensar na questão, vamos pensar do ponto de vista religioso, na questão do celibato virtuoso. O que seria o celibato virtuoso? Estaria relacionado com a ideia de ter filhos apenas pós-casamento. E mesmo assim, ter filhos de acordo com a quantidade em que o casal pudesse ter meios, recursos para prover o sustento deles. E no caso de um casal não ter condições de sustentar a família, de ter muitos filhos, eles teriam que promover o que ele chama de sujeição moral, ou seja, abster-se do ato de promover a troca de fluidos orgânicos, ou seja, fazer com que não houvesse a prática do sexo, até porque do preceito religioso, já que ele era um sacerdote da Igreja Anglicana, a ideia da prática sexual é simplesmente voltada para fins de reprodução. Então essa é a visão de Malthus. E logicamente ele considerava que as epidemias, as guerras,
As catástrofes naturais, elas eram um mal necessário que promoveria justamente um auxílio ao controle da população, ao controle do crescimento populacional. Aí vem a pergunta, poxa, diante de toda essa ideia de Malthus raciocinar que a população cresceria num ritmo muito maior do que a capacidade de produzir alimentos, Malthus estava certo nessa visão? Obviamente que não. E o que fazia de que Malthus estivesse errado? Justamente por dois fatores. Primeiro, ele não considerou a evolução das técnicas agrícolas, ou seja, à medida que a população foi crescendo, à medida que a indústria foi se desenvolvendo, foram também desenvolvidas técnicas que permitiram um aumento da produtividade na agricultura. Beleza? Então, consequentemente, o fato da população, por exemplo, ter fome não seria por uma questão de produção, beleza? Porque teria, se a quantidade, hoje a gente percebe isso, tem-se a condição, melhor dizendo, de produzir alimentos para todo mundo, beleza? Aí, Flávio, mas tem gente com fome. Aí é um outro problema que está relacionado com a distribuição e isso entra dentro da análise do sistema capitalista. Mas o planeta tem condições de produzir alimentos para todo mundo, perfeito? E outra característica, ele não levou em consideração a evolução social da família. Que qual é a característica? À medida que a população se tornou mais urbana, à medida que a população teve um nível de instrução mais elevado, a tendência natural dessa população foi justamente diminuir a quantidade de filhos. Então isso também fez com que houvesse uma redução no ritmo de crescimento populacional, beleza? Mas tudo isso, pessoal, voltado dentro de um contexto histórico que Malthus analisou a Inglaterra no período da primeira Revolução Industrial. Então a teoria malthusiana, ela data de 1798 e ela foi formulada e publicada no livro que Malthus escreveu na época, Ensaios sobre a População. Beleza? Sucesso! Bom, aí acontece, depois, durante muito tempo, nenhum teórico ficou trazendo teorias tão relevantes e discussões tão relevantes. Então a gente vai dar um salto temporal onde a gente sai da primeira revolução e entra no período pós-segunda guerra, já no século XX. E o que acontece? Nessa época surge a teoria neomalthusiana, ou seja, a ideia de Malthus reformulada por pensadores que acreditavam o seguinte, vamos lá, quando termina a segunda revolução industrial, quando termina a segunda guerra mundial, o que vai acontecer? Vai haver um processo de industrialização, principalmente nos países subdesenvolvidos. Então a gente vai perceber uma industrialização muito forte no Brasil, na Argentina, no México principalmente, né? E dentro dessas condições, a gente vai perceber também a China, a Índia, e dentro dessas condições, a gente vai perceber o quê? Que quando houve a industrialização, não houve a melhoria das condições médico-sanitárias, ou seja, não houve a explosão demográfica. Então, aquela explosão demográfica que aconteceu lá no período da primeira fase, da segunda fase do crescimento populacional, com os países desenvolvidos, quando eles desenvolveram a Revolução Industrial, beleza? Ou seja, pensar assim lá no século XVIII, né? Nos países subdesenvolvidos, isso aconteceu no século XX. E aí, nessa explosão demográfica dos países subdesenvolvidos, entra justamente a ideia dos neomalthusianos. E os neomalthusianos vão falar justamente sobre o quê? Eles vão falar o seguinte, olha só, eles vão associar o subdesenvolvimento ao quantitativo populacional. O que é isso, Flávio? Os neomalthusianos afirmam o seguinte, que um país é pobre, um país é subdesenvolvido justamente porque ele tem um grande quantitativo de pessoas. Ou seja, um país com uma população numerosa faz com que haja desvios de verba para serem investidos em áreas como educação, que, segundo esses pensadores, não geram desenvolvimento do país. Ou seja, quando eu poderia estar investindo em atividades produtivas, eu tenho que investir em educação, tenho que investir em saúde, porque eu tenho uma população muito numerosa.
Tá certo? E, logicamente, em cima dessa ideia, eles disseminam a condição da divulgação de métodos contraceptivos. Métodos contraceptivos, beleza? E esses métodos contraceptivos, por exemplo, a cirurgia de laqueadura, a utilização de dispositivo intrauterino, a utilização de preservativos, de pílula anticoncepcional e tudo mais. E dentro dessa ideia você vai pensar, poxa, alguns países seguiram essa condição? Olha, seguiram, tá? Você percebe o exemplo clássico é a China, né? Que adotou, a partir da década de 70, a política do filho único. A Índia também promove uma adoção. No Brasil, a gente não teve uma política tão forte assim do governo incentivando um controle de natalidade, mas você percebe algumas instituições voltadas para essa condição. Bem, mas aí, perfeito. Um país pobre diminui o seu crescimento populacional. E o que acontece com esse país? Poxa, ele continua pobre. Ou seja, então o problema do subdesenvolvimento, ele está na quantidade de pessoas? Exatamente não. Ou seja, quando eu falo do subdesenvolvimento de um país, a causa desse subdesenvolvimento, né, não está relacionado com o crescimento populacional. Eu tenho muita gente no país, eu tenho uma população numerosa e por isso ele é pobre. Não, eu tenho muita gente no país e a condição de ter muita gente é uma consequência do subdesenvolvimento. Essa que é a grande condição. O subdesenvolvimento ele ocorre por questões sociais e econômicas. E como causa desse processo, né, que é o subdesenvolvimento, como fator causador desse subdesenvolvimento que está relacionado com questões sociais, com questões econômicas, eu vou ter a minha consequência. E qual vai ser a minha consequência? Ele vai estar relacionado justamente com o crescimento populacional. Então, quando eu falo que o crescimento populacional, ele tem a ver justamente com uma ideia de uma consequência do subdesenvolvimento acontecendo. Beleza? Ou seja, e aí em cima dessas concepções, a gente vai perceber que a teoria neomalthusiana ela não tem uma fundamentação. Não dá para você falar que um país é pobre justamente porque ele tem uma população muito grande. E aí, nessa mesma época em que surgiram esses teóricos do neomalthusianismo, nós vamos ter a teoria reformista ou marxista. E nesse caso, o que essa teoria prega? Justamente o seguinte, para que haja uma redução do quantitativo populacional, o que deve acontecer? Você tem que melhorar a qualidade de vida da população. Você tem que promover reformas socioeconômicas, promover uma justa distribuição dos recursos, a fim que possa melhorar a qualidade de vida. Flávio, uma ideia muito do socialismo? É uma ideia relacionada com o bem-estar social, obviamente, né? Mas é uma ideia que está relacionada até mesmo com a própria possibilidade de desenvolvimento econômico, certo? Só que do ponto de vista capitalista, se você for raciocinar, quando a população, para que ela diminua o seu crescimento, ela diminua através do aumento do seu processo de nível de instrução, para o sistema capitalista é ruim, porque é interessante você ter países com uma mão de obra abundante e barata. E aí você utiliza isso dentro de um processo de exploração. O que acontece quando as indústrias saem de países ricos e vão para países pobres? Não fazem justamente esse contexto? Né? De vir para os países pobres justamente porque querem se aproveitar dessa mão de obra que é abundante. O sistema capitalista se alimenta dentro desse processo. E os reformistas já vêm com uma outra visão, que é justamente relacionar com a ideia de que quando você faz uma reforma socioeconômica, você dá uma melhoria nas condições de vida da sua população no geral, a tendência é que ela de fato tenha uma diminuição do seu crescimento populacional. Beleza? E aí, dentro dessa ideia, que os reformistas dizem que o crescimento populacional é uma consequência do subdesenvolvimento. Beleza? Ou não ser colocado igual os neomalthusianos colocam, dizendo que o crescimento populacional é a causa do subdesenvolvimento. É justamente o contrário desse processo. Beleza? Ou seja, um país
ele é subdesenvolvido, beleza? E como consequência disso, ele acaba tendo um grande crescimento populacional. E não fazer igual os neomalthusianos falam, que o país é subdesenvolvido justamente porque ele tem uma população muito grande. Perfeito? Bom, dentro dessa ideia, a gente pode também raciocinar sobre uma outra teoria, tá? Sobre uma outra teoria. Na verdade não. Eu pensei que isso eu ia falar, mas eu vou falar. Quando a gente fala dessa ideia do reformista, a gente fala sobre assim, socialismo, né? E tira uma ideia que a gente tem que pensar bem sobre ela. Porque hoje em dia se tem uma visão muito errônea sobre o que é o socialismo, né? Muita gente acha que socialismo, ainda mais pela forma que está sendo divulgado nos últimos meses, anos, está sendo divulgado muito a ideia de, socialismo é o quê? Fazer com que um trabalhe, que outros beneficiem desse trabalho. É pensar em dar condições para todo mundo, mas sem que todo mundo faça por merecer isso. Uma coisa nesse sentido, né? É como se dissesse de pensar de que o trabalho de um fosse dividido por dois. Traz essa visão ultimamente nos noticiários, na política, a gente está percebendo muito sobre isso. E uma vez teve um conto que rolou muito tempo aí nas redes sociais, dizia o seguinte, que um professor de economia estava na faculdade e ele dando aula dizendo o seguinte, para os alunos falando que o sistema socialista, ele é um sistema que na prática, né, ele não foi bem aplicado, né? E os alunos dizendo que são favoráveis ao sistema socialista. Então ele falou assim, então é o seguinte, então vamos fazer que a prova que a gente der durante o período, eu vou corrigir e vou aplicar o sistema socialista. Então o que ele fez? Ele deu uma prova, pegou, somou todas as notas de todos os alunos e dividiu pela quantidade de alunos. Aí, resultado, a média global da sala foi B. Dentro desse contexto, os alunos que estudaram muito para a prova e tiraram A, ficaram com B. Quem não estudou nada e era para ter tirado um C na prova, ficou com B também. Então, o que aconteceu? Quem estudou muito ficou chateado, quem estudou pouco ficou feliz. Deu a outra prova, o que aconteceu na cabeça? Poxa, eu estudei pra caramba e tirei B, não vou estudar. O outro falou assim, poxa, eu já não estudei e já tirei B, então não estudo também. E resultado, a média caiu para D. No resultado final, a sala toda ficou de recuperação na disciplina do professor. E ele associando isso, isso aí é o sistema socialista. Gente, isso não é um sistema socialista. O sistema socialista não é pegar e dividir as coisas igualmente para todo mundo. A ideia de uma questão social dentro de uma aplicação na prática política de um país está relacionada com a questão de oportunidades. Essa que é a grande concepção. Ou seja, de dar oportunidades para que as pessoas possam ter condições de ser o que elas quiserem. E isso que é importante. Vou dar um exemplo bem prático. Eu sou professor de geografia, tenho pós-graduação. O meu irmão, ele é caminhoneiro, perfeito? Beleza. Mas por que eu sou professor de geografia, tenho pós-graduação e o meu irmão é caminhoneiro? Porque ele quis. Ele teve as mesmas oportunidades que eu tive. Eu pude estudar, ele também pôde. Só que eu escolhi um caminho, ele escolheu outro. Beleza? Ou seja, ele é um cidadão feliz com o que faz. Sempre pensou em fazer o que ele faz. E ele não escolheu o lado que eu escolhi para a minha vida. Só que o meu irmão pode reclamar, por exemplo, falar assim, nossa, sou caminhoneiro e o meu irmão é professor, fez faculdade. Ele não pode reclamar disso. Por quê? Porque ele teve a mesma oportunidade. E ele aproveitou da maneira que fosse conveniente para a vida dele, para a felicidade dele. Então, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, que quando você oferece as oportunidades, a diferenciação entre as pessoas vai acontecer da mesma forma, mas é por uma questão de escolha e não por falta de oportunidade. Entenderam o que eu estou querendo dizer? Ou seja, você imagina que se todo mundo tivesse um processo de educação perfeito no país, beleza? Quem fosse ser
médico, quem fosse advogado, professor ou qualquer outra profissão, que às vezes nem entrasse na universidade, não era por falta de oportunidade, mas sim por uma escolha. Então o sistema socialista, ele tem como ideia raciocinar nessa condição de equalizar as oportunidades e não fazer com que um se beneficie de um sistema social em detrimento daquele que se esforça de uma maneira mais elevada em relação ao que escolhe para a vida. Beleza? Então é umas visões que a gente tem que tirar e que elas se tornam muito deturpadas, né? Ainda mais quando você não busca uma profundidade na análise sobre elas. Tá joia? Tranquilo? Sucesso, né? E aí vamos pensar comigo o seguinte. Vou continuar falando disso. Quer ver? Por exemplo, na universidade se tem muita condição de falar assim, política de cotas, tá? E não estou falando não da questão de cotas raciais. Vamos pensar nas cotas sociais, nas cotas de renda, por exemplo, beleza? Poxa, perfeito. Você vai pensar assim, eu acho justo ou não acho justo? Vamos imaginar o seguinte, o que seria um caminho para acabar com as cotas no país? É você dar uma educação de qualidade para todo mundo. De maneira que uma criança que começa a sua vida escolar, independentemente da onde ela vai estudar, se é numa escola pública, se é numa escola particular, se nessa pública ela vai ser estadual, municipal, federal, não importa, ela tem o mesmo nível de educação, o mesmo nível de formação, que ela não tem que sair da escola para poder trabalhar. Esse que é o contexto que eu estou dizendo. Então, no momento que você oportunizar todos, o que vai acontecer? Você não vai precisar mais de ter cotas. Então, isso é uma reflexão. Se você concorda com a cota, se você não concorda com a cota, eu não vou entrar nesse mérito. Só estou dizendo o quanto que é possível a gente raciocinar na questão voltada para as oportunidades que, infelizmente, num país como o nosso, num país subdesenvolvido, essas oportunidades, de fato, elas são diferentes. Beleza? Bom, e aí para finalizar o assunto, a gente fala sobre teoria ecomalthusiana. Pessoal, a teoria ecomalthusiana surgiu mais ou menos no contexto dos anos 60, 70, onde inicia-se muitas discussões sobre as questões ambientais. E os ecomalthusianos, eles fazem o seguinte, eles fazem uma associação entre o quantitativo populacional e a degradação dos recursos naturais. Aí você vai pensar assim, quantidade de pessoas e degradação de recursos naturais. Então, dentro de uma análise bem superficial, a gente pode dizer o seguinte, quanto mais pessoas tiver num país, mais recursos naturais elas vão degradar. Perfeito? É uma análise lógica. De quantidade, quanto mais pessoas, mais gente vai se alimentar, mais gente vai vestir, mais gente vai consumir, então, consequentemente, maiores serão a degradação, maiores serão os impactos no meio ambiente. Poxa, isso é superficial se a gente pensar. Por que, Flávio? Porque raciocina comigo. Todo mundo tem a condição de consumir da mesma forma? Não tem. Não existe uma diferenciação de nível de desenvolvimento social e econômico dos países? Existe. Então, pessoal, não tem como eu comparar um cidadão norte-americano com um cidadão de um país pobre da América Latina. Por quê? Porque esse cidadão norte-americano, ele tem um nível de consumo muito mais elevado. Então, ele degrada o ambiente muito mais do que várias outras pessoas de países pobres da América Latina. Então, a questão não está na quantidade de pessoas para a degradação dos recursos, mas no nível de desenvolvimento social e econômico que permite com que a capacidade de consumo seja mais elevada. E isso entra dentro das condições e das discussões relacionadas com a sociedade de consumo que a gente vive. Nós vivemos num sistema capitalista e a ideia desse sistema está justamente voltada para quê? Para um consumo exagerado dos bens. O tempo todo nós somos levados a consumir. Né? E dentro desse consumo, a gente entra também numa análise de desenvolvimento, pois para poder consumir, nós temos que retirar a matéria-prima, nós temos que transformar a matéria-prima para depois consumir. E depois que a gente consome, o que a gente faz com o produto? Joga fora.
Ou seja, em todo o processo eu promovi uma degradação do ambiente, eu promovi uma poluição do meio ambiente e descartei o resíduo daquilo que não vai ser mais aproveitado. E isso faz com que essa teoria caia por terra no contexto de você pensar simplesmente entre quantidade de pessoas e degradação dos recursos. Tem que ser uma análise muito maior relacionada com o todo, relacionado com o nível de desenvolvimento que cada nação possui. Isso entra até dentro das questões ambientalistas, num conceito que a gente chama de pegada ecológica, né? Que é o impacto que cada nação e, logicamente, que cada cidadão promove no ambiente em relação aos recursos que consome. E, obviamente, que a gente está consumindo os recursos além da capacidade do planeta de promover a sua renovação. E isso nós vamos ter que mudar essa postura futuramente, pois a conta vai chegar justamente relacionado com as transformações que a gente vai perceber no ambiente, principalmente do ponto de vista climático, do ponto de vista dos ambientes naturais sendo degradados. Beleza? E aí você lembra daquela condição, né? A sociedade de consumo o tempo todo fazendo você consumir, te estimulando. Aí vem a obsolescência programada, vem a obsolescência perceptiva, né? O produto muda o modelo, isso te induz a um consumo porque você está fora do processo quando você tem um produto antigo ainda. Então isso tudo contribui para um grau de degradação do ambiente que independe do quantitativo populacional. Beleza? Mas pessoal, espero que tenham gostado. O assunto é legal demais quando a gente discute sobre essas teorias e vamos finalizar o nosso assunto falando daqui a pouquinho sobre estrutura da população. Beleza? Até daqui a pouco, tamo junto.